Olá, professores, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo necessário para alterar os formulários que vocês receberam para criar as atividades avaliativas. Bom, para começar, vocês deverão fazer login em um e-mail Gmail de vocês, tá bom? Vou fazer login aqui no meu e-mail. E vocês receberão na caixa de entrada uma mensagem com o formulário que eu enviei, tá bom? Basta clicar em cima do ícone roxinho do próprio formulário que vocês receberam, tá certo? E em seguida clicar para abrir. Então, por exemplo, vai aparecer assim: avaliação, convite para editar, e aí vocês vão clicar aqui em cima da avaliação, tá certo? Ao clicar então em cima do formulário recebido, ele será aberto numa nova guia, como está aqui o meu, tá? Vocês receberam um formulário com 10 perguntas padronizadas, tá bom, gente? Importante que vocês não alterem os campos de nome e de número do aluno. Vocês podem alterar aqui em cima o nome da disciplina de vocês e também a turma do qual o aluno é, tá certo? Bom, vamos começar aqui pela primeira pergunta. Então, nesse campo, eu vou alterar as informações para criar a minha primeira estrutura de pergunta. Como eu falei, eu padronizei para 10 questões de múltipla escolha, tá bom? Porque dessa forma a gente facilita a correção do programa, uma correção automática. Bom, primeiro passo, vocês vão digitar a pergunta de vocês aqui. Então, vamos colocar assim: responda a questão após analisar a figura. Então, vocês podem adicionar aqui uma figura, tá bom? Para o aluno analisar e responder, ou enfim, somente uma pergunta. Então, fica a critério do professor, tá? Então, vou clicar aqui nessa opção e vou adicionar uma figura, tá? Só um momentinho. Olha, então eu incrementei aqui a pergunta. Analise a figura, né? E assinale a alternativa que representa este tipo de cálculo. Então, vou pesquisar aqui uma imagem de fração, tá? Vou pesquisar no Google na hora mesmo do desenvolvimento da prova. Então, por exemplo, vou escolher uma imagem, aí fica a critério do professor. Vou pegar essa daqui. Então, botão direito do mouse em cima da imagem, salvar imagem como. Em seguida, eu vou salvar essa imagem na minha área de trabalho, tá? Porque é um local mais fácil para encontrar, mas cada pessoa pode salvar em uma pasta, tá? Específica do agrado de vocês. Então, aqui eu vou colocar a área de trabalho, vou colocar o nome, pronto, salvei. Aí eu volto lá no meu formulário e vou adicionar a imagem. Como eu adiciono a imagem na pergunta? Clicando nessa opção aqui do lado, tá? Então, cliquei aqui, vou procurar onde a minha imagem foi salva. 2 cliques, a imagem é carregada. Após o carregamento, ela já aparece no formulário, tá? Olha lá. Vocês podem diminuir ou aumentar essa imagem. Então, para fazer isso, é só clicar na imagem. Para aumentar, clicar para fora. E para diminuir, a gente clica para dentro, tá bom? Vou clicar aqui no cantinho e nesse menuzinho eu vou centralizar a minha imagem. Olha que bonitinho ficou. Agora, eu vou colocar as opções de resposta para o meu aluno. Então, eu vou colocar aqui. Primeira opção de resposta, equação. Vou colocar aqui, multiplicação. Tá? Multiplicação, fração, subtração. Então, coloquei as opções. Bom, como o meu programa vai identificar qual é a resposta correta? Então, nós temos que clicar aqui na opção chave de resposta. Em seguida, eu vou determinar a pontuação dessa pergunta. Então, vocês estão recebendo um modelo com 10 questões. Isso significa que cada questão vale 1 ponto. Se vocês precisarem excluir alguma questão e aumentar a pontuação de outra, não tem problema, tá? Isso fica a critério também do professor. Só que o modelo que vocês receberam são com 10 questões. Aí eu vou fazer o seguinte, após clicar em chave de resposta, eu vou escolher a resposta que eu considero correta. Então, aqui, fração, certo? E em seguida, eu vou clicar na opção concluído, ok?
Então, olha lá como é que fica depois que eu já coloquei a opção de resposta. Gente, é muito importante, todas as perguntas vocês precisam verificar se vocês já colocaram a chave de resposta e se vocês habilitaram a pontuação, tá? A pontuação sempre vai aparecer aqui embaixo e quando vocês habilitam a chave de resposta, fica esse verdinho aqui do lado, tá? Então, a minha primeira pergunta eu já adicionei. Vamos para um segundo exemplo. Audrey, eu quero colocar só uma pergunta aqui, não quero colocar imagem, não tem problema. Então, vamos fazer um segundo exemplo. Então, colocamos aqui, qual o resultado do cálculo, né? Então, a gente vai colocar as opções. Certo? Em seguida, vamos fazer o mesmo procedimento. Chave de resposta, vou escolher a minha resposta correta e vou clicar em concluído. Verifico se está com a pontuação ativada, tá? E concluo aqui. Ok? Já adicionei minha segunda pergunta e já validei as minhas respostas. Vamos para um terceiro caso, tá? Os professores que querem adicionar aí um material diferente, querem adicionar um vídeo. Então, o que a gente pode fazer? Vamos clicar aqui nessa opção adicionar vídeo e vamos buscar um vídeo lá no YouTube. Então, vou fazer esse procedimento. Vou abrir o YouTube aqui na guia ao lado e vou pesquisar um vídeo. Bom, eu acessei aqui um vídeo, vou copiar o link aqui em cima, então seleciono o botão direito do mouse na opção copiar ou Ctrl C. Volto lá no meu formulário com o botão direito do mouse na opção colar ou Ctrl V, tá? Em seguida vou colocar em buscar, ele vai localizar o vídeo no YouTube, então nós em seguida podemos adicionar esse vídeo, tá? Olha lá, o vídeo foi carregado. Então posso colocar uma descrição. Assista o vídeo e em seguida responda as duas próximas perguntas, ou a próxima pergunta, ou todas as perguntas seguintes. Então, vai depender muito do que vocês colocam. Aqui também eu posso centralizar o vídeo, né, para ficar bonitinho, e eu posso aumentar o tamanho do player do vídeo, como eu também posso diminuir, tá bom? Bom, o vídeo só vai aparecer com o player quando a gente coloca no modo de visualização, que é como o aluno vai receber. Audrey, como eu verifico o modo de visualização? Então, nós subimos a barra de rolagem e clicamos nesse olhinho aqui em cima, tá? Então, é dessa forma que a gente visualiza do mesmo jeito que o aluno vai receber em casa, ó. Então, quando ele acessar a avaliação, vai vir exatamente dessa forma para ele, ó. Tá certo? Olha lá o player do vídeo. Então, assista o vídeo e em seguida responda as duas próximas perguntas. Então, aqui seria a próxima pergunta e eu poderia colocar mais uma, né? De acordo com esse exemplo que eu coloquei aqui. Tá certo? Bom, vou voltar aqui do lado que é o de edição. Posso fechar esse de visualização, não tem problema, tá? Bom, vou descer minha barra de rolagem, mas eu vou mostrar para vocês que todos os campos estão com validação. Isso significa que o aluno ele não consegue finalizar a prova sem responder todos os campos, sejam campos de perguntas da avaliação ou campo de nome, número e etc. Tá? São campos validados. O campo número, tá? É importante que ele está validado para o aluno colocar número inteiro. Então, se ele tentar colocar uma letra ou um número fracionado, o campo não aceita, tá bom? Vamos descer aqui para o próximo. Vamos supor que eu já coloquei a pergunta desse vídeo, agora eu vou para uma próxima pergunta. Para aqueles professores que colocam textos longos, né, que precisam colocar textos para interpretação, o que eu sugiro? Que vocês criem uma imagem a partir desse texto. Então, eu peguei aqui um texto na internet, tá? De exemplo, selecionei esse texto com o botão direito eu copiei e vou ir lá no meu Word, tá? Aqui, gente, eu posso digitar no Word do jeito que tá, ou se eu quiser deixar o texto mais bonitinho, né, fazer uma brincadeirinha, eu posso colocar uma caixa de texto. Então, vou mostrar aqui para vocês, ó, cliquei em caixa de texto em seguida, tá?
desenhar caixa de texto, tá? Aí vocês podem desenhar a caixa de texto do jeito que vocês preferirem. E aqui dentro colar o texto que a gente copiou da internet, tá? Ah, André, que diferença isso faz? Vou mostrar para vocês, ó. Caixa de texto vocês podem aumentar ou diminuir, né? Conforme o tamanho do texto. Vocês podem trocar a fonte desse texto, se vocês preferirem também, aí opcional. Tá? Vou colocar o alinhamento, posso colocar uma cor diferente no título. Então, todas essas gracinhas aqui, vai muito do que vocês estão propondo para o aluno também, tá? Então, vou colocar aqui, ó, nessa borda, eu vou alterar meu contorno da borda. Aqui eu vou alterar a espessura do contorno, eu vou precisar a espessura bem grossa. E em seguida eu volto aqui no contorno e troco a espessura para um traço. Tá? Vou colocar aqui mais linhas e vou escolher esta espessura. Olha lá como ficou bonitinho. E eu vou definir uma cor, certo? Vou diminuir aqui o tamanho da minha tela do Word para eu conseguir printar a minha tela, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Ó, pronto. Agora sim eu consigo fazer um print da minha tela. Apertei a tecla Print Screen do teclado e agora eu vou aqui no meu Paint e vou colar, Ctrl V. Percebam que aquelas orientações que eu coloquei na prova eu também fiz do mesmo jeito, tá? Em seguida, eu seleciono essa área, né, que eu quero transformar em imagem. Selecionei e corto. Tcharam! Virou uma imagem. Aqui, ó, como um pedacinho do texto, então dá tempo de eu ir lá e arrumar, tá? Clico na borda, posso aumentar a largura. Olha lá. Certo? Diminuir aqui, tirar o print novamente, volto lá no Paint e Ctrl V. Tá certo? A gente pode diminuir o zoom aqui no canto também, para conseguir selecionar toda a área. Vamos fazer a seleção e cortar. Pronto, agora eu vou transformar isso aqui em imagem. Certo? Arquivo, salvar como, e eu escolho o local para salvar também essa imagem. Então, eu vou colocar aqui, texto. E salvei aqui na minha área de trabalho. Vou voltar lá no meu formulário e vou adicionar aqui, então, o meu texto. Então, como nós vamos fazer? Clica ali no cantinho, igual nós fizemos da primeira vez. Vamos procurar no computador. E em seguida, o texto. Olha lá. Certo? O texto foi, a gente consegue alinhar, tá? Então, vou colocar aqui ao centro. Eu consigo diminuir o tamanho, né? Porque isso aqui se tornou uma imagem. Ó, então, eu consigo diminuir, consigo aumentar. Então, aí fica com vocês. E aqui eu posso já colocar a pergunta. Leia o texto a seguir e aí embaixo desse enunciado você também já pode colocar a pergunta, tá bom? Que vai acompanhar esse texto. Em seguida, as respostas. Não se esqueçam de colocar em chave da resposta e escolher qual dessas opções, né, a resposta está correta, ok? Uma outra opção, gente, é inserir imagens nas respostas, né? Então, a gente colocou imagem para o enunciado, mas pode ser que a pergunta, ela seja uma pergunta simples, digitada por vocês, tá? E aí vocês copiem, coloquem uma imagem na resposta. Então, vou fazer aqui um exemplo. Vou adicionar aqui qualquer imagem nas minhas respostas, tá? Vou colocar a imagem, vou colocar a imagem do logo do objetivo para todas as respostas. Ó, já coloquei nessa. Agora, eu vou clicar aqui ó, na segunda opção de resposta e clico aqui no cantinho para adicionar a segunda imagem. Bom, gente, então aqui nessa resposta, tá? Eu simulei aqui como se fosse várias imagens diferentes, tá? E aí, o que é bacana quando você coloca uma imagem na resposta, tá?
que aqui pra gente aparece uma embaixo da outra, mas para o aluno vai aparecer uma do lado da outra. Vamos colocar em modo de visualização aqui em cima para verificar. Olha lá, vou descer minha barra de rolagem, todas as coisas que eu adicionei e olha as minhas respostas aqui com imagem. O que é bacana, gente, que as imagens, elas são embaralhadas, tá? As respostas são embaralhadas. Então, por mais que vários alunos acessem ao mesmo tempo, a resposta da pergunta 1 nunca vai ser a mesma, né, na mesma ordem que a de outro aluno, porque essas respostas, elas serão embaralhadas conforme o aluno acessa, tá certo? Bom, gente, então é mais ou menos isso para vocês adicionarem aí as informações, as avaliações de vocês, tá? Vocês podem pegar, por exemplo, uma prova já pronta no Word, copiar os enunciados e ir colando aqui que dá para copiar e colar tranquilamente, tá? Essa ferramenta de copiar e colar funciona também para os formulários. Agora eu vou mostrar para vocês todo o processo para vocês salvarem, né, isso aqui e mandar para o aluno. Então, o que acontece? Essa prova, ela é salva no Drive automaticamente. Mas como que eu envio ela para o aluno? Onde eu encontro essa prova, tá? É isso que eu vou mostrar para vocês. Então, finalizei aqui a minha prova, ó, ela é salva automaticamente. Se vocês olharem aqui, ó, todas as alterações foram salvas no Google Drive. Então, é esse local que a gente vai procurar nesse momento. Vou fechar aqui meu formulário. Vou voltar lá no meu e-mail, lá na minha caixa de entrada, certo? E eu vou aqui no cantinho no Google Apps, lá onde a gente foi no início. Vou clicar em Drive, certo? Em seguida, aqui no Drive será carregado tudo que eu tenho armazenado. Então, todos esses aplicativos do Google que são integrados, até de Word, de Excel, eles ficam salvos aqui no Drive, nessa pasta do Drive. Então, aqui é a avaliação que eu estou usando, tá, gente? Para mostrar para vocês, que foi que eu alterei, por isso que ela está aparecendo aqui. Então, na hora de vocês abrirem para enviar para o aluno, para fazer alguma alteração, é nessa opção que vocês vão buscar. Todas as avaliações vocês terão que salvar com o nome da avaliação. Então, por exemplo, a avaliação de matemática 6º ano, porque aqui fica mais fácil para vocês identificarem de quem é a avaliação, tá? De qual turma que é a avaliação, até mesmo para vocês depois olharem as notas dos alunos que eu vou apresentar daqui a pouco. Bom, vou abrir aqui minha avaliação, terminei e hoje é o dia de mandar para o aluno. Como eu vou mandar essa avaliação? Então, vamos lá. Antes de enviar qualquer prova, gente, coloca no modo de visualização igual eu falei anteriormente. Verifica se está tudo certo, se não tem nenhum erro de digitação, se todas as perguntas estão com a validação de resposta e se estão com pontuação. Audrey, tá tudo ok. Ótimo, então nós vamos aqui na opção enviar, tá? Vamos clicar nessa segunda opção que é o link e vamos clicar em URL curto. E eu vou selecionar esse link com o botão direito e vou copiar esse link, ou Ctrl C, que também funciona. E em seguida, gente, nós vamos enviar esse link para o aluno pelo WhatsApp. Ah, eu quero fazer um relatório dos links que eu criei. Não tem problema. Então, você pode colocar assim, ó, avaliação de matemática, por exemplo, 6º ano. Aí aqui você copia o seu link, tá? Pula a linha, certo? Cria um documento igual esse aqui, ó, para vocês terem salvo, tá? Se acontecer qualquer coisa, vocês têm como buscar. Aí, por exemplo, vamos fazer a mesma coisa aqui e vou colocar a avaliação 7º ano. Aí, quando você fizer a avaliação do 7º ano, você salva o link aqui. Por quê, gente? É bom salvar o link na hora que você envia para o aluno, tá? Você copiou para o aluno, você também copiou e faz uma cópia para você. Por quê? Se acontecer qualquer situação, eu mandei o link lá no grupo do WhatsApp, vai passar 10 minutos que você mandou o link no grupo, você tem que excluir o link de lá. Por quê? Porque o aluno não tem que acessar posteriormente essa avaliação, ele só acessa no momento que ele responde. Então, você envia o link pelo WhatsApp, passou 10 minutos, você apaga. Os alunos, eles saberão o horário das provas, então não tem problema, tá? Feito isso, vocês mantêm aqui uma cópia de todos os links de avaliação, tá bom? Para vocês poderem, se por algum motivo tem algum aluno que precisa fazer avaliação depois, vocês conseguem enviar o link por aqui, copiar o link e enviar para o aluno,
ou também abrindo novamente a avaliação, gerar outro link para enviar para ele, tá? Mas aqui é mais para o nosso controle. Bom, voltando aqui, então vou refazer esse passo para copiar o link. Vou clicar em enviar, link, URL curto, copio esse link e mando para o aluno. Pronto, tá feito. Gente, o aluno não tem que fazer login em lugar nenhum para fazer a prova, tá? Para ele, a estrutura da prova chega normalmente, como um formulário, no modo de visualização, igual nós vimos antes. Tá certo? Então, ele não precisa fazer login no Gmail nem nada. Chega assim, ó. Ele só vai precisar preencher os campos obrigatórios e a gente visualiza assim. Audrey, eu quero ver o rendimento de cada aluno, o aluno que já respondeu. Como é que eu vou verificar? Então, nós vamos lá em respostas. As respostas serão atualizadas conforme o aluno responde, tá? Eu vou fazer um teste. Coloquei aqui em modo de visualização e vou responder para vocês. Então, eu vou colocar aqui, ó. Audrey, número 2. E vou colocar a resposta. Então, por exemplo, eu acho que essa daqui a resposta é fração. Gente, eu tirei a validação de aparecer também a resposta correta e a resposta incorreta, tá? Bom, aí na segunda pergunta, eu acho que o resultado desse cálculo, acho que é 10. Coloquei 10. Assisti o vídeo. Já colocamos, eu acho que a resposta certa é essa aqui. Vai colocando, né? Bom, vou colocar alguns aqui, tá, gente? Para só fazer o teste. Lembrando que eu não sei quais são as chaves de resposta. Eu não coloquei chave de respostas para todos ainda. Se eu não me engano, tá? Então, não sei se vai validar de todos os campos. Por isso que é importante vocês verificarem o de vocês. Bom, o aluno terminou. Se ele tentar sair da página, tentar fechar, por exemplo, ó, ele vai receber uma mensagem. É possível que as alterações não sejam feitas. Então, ele vai cancelar e vai enviar a prova. Pronto. Ver pontuação. Vamos ver se vai aparecer a pontuação para o aluno. E ele acertou um ponto de 10. Porém, não vai aparecer para o aluno quais são as alternativas incorretas, tá? Então, isso aqui eu não vou disponibilizar para o aluno. Bom, vamos ver como aqui, ó, pra gente. Aqui vai ficar desse jeito para o aluno, mas pra gente, aqui já aparece respostas. Então, aqui é o meu formulário de avaliação, certo? Que eu vou ter armazenado lá no meu formulário do Drive. E aqui vai aparecer as respostas. E olha lá, se eu clicar aqui em individual, eu vou saber quanto o aluno tirou. Então, ele tirou 1 de 10 pontos. O nome do aluno é Audrey e qual horário que ele enviou a prova para mim? 20h47. Então, por exemplo, eu vou estipular um horário. O horário da prova era das 8 da noite às 9. Significa que o aluno, então, fez dentro do horário, tá? Porque ele me enviou às 8h47. Então, isso é muito importante também pra gente. Então, aqui a gente consegue ver prova por prova. Conforme os alunos forem respondendo, aqui ao lado vai aparecendo a quantidade de alunos que já respondeu, tá bom? Bom, Audrey, eu gostaria de salvar essas informações além de deixar no formulário. Como eu posso fazer isso? Então, eu vou mostrar para vocês. Bom, então, para gerar o relatório, para armazenar essas atividades que os alunos fizeram, o rendimento dos alunos, né? Então, nós temos aqui esses 3 pontinhos. Então, aqui eu tenho o formulário normal, ao lado as respostas, onde eu verifico quem já respondeu a prova, né? Verifico o rendimento do aluno. Também, gente, eu não mostrei, mas vocês conseguem ver, ó, pergunta por pergunta, o que o aluno respondeu correto, tá? Então, vocês conseguem também verificar isso aqui. Se vocês quiserem dar um feedback pro aluno, tá? Então, dá para vocês verificarem. Bom, vamos clicar nesses 3 pontinhos e, em seguida, selecionar destino da pasta. Bom, as pastas serão salvas automaticamente no Drive e ela será salva com o nome da avaliação, nome desse formulário que vocês criaram. Então, o que é importante? Vocês receberam lá no e-mail o modelo de formulário. Vocês vão receber a mensagem assim. Vocês vão clicar no formulário que vocês receberam, certo? Suponhamos que foi esse formulário aqui. Desse jeitinho, recebeu o formulário em branco. Audrey, qual é o primeiro passo? Primeiro passo, clicar nesses 3 pontinhos e fazer uma cópia do formulário, tá? Você nunca, em hipótese alguma, vai alterar o formulário que foi enviado para você,
tá? Porque aquele formulário é compartilhado e todos os professores têm acesso. Então, se todos os professores alterarem o mesmo formulário, vocês vão perder as alterações que fizeram. Então, o que vocês vão fazer? Colocar um nome, né? Vamos colocar aqui, modelo em branco, tá? Vou colocar 2 Os, porque eu já salvei um com modelo em branco com um só, tá? Então, eu coloquei aqui modelo em branco. Por quê? A partir desse modelo em branco que vocês criarão os outros modelos, tá certo? Então, ó, eu tenho meu modelo em branco. Aquele que eu enviei para vocês, vocês podem até fechar ou excluir depois, porque as provas de vocês serão a partir do modelo em branco. Bom, vou clicar aqui nos 3 pontinhos e vou criar minha primeira cópia, que é a minha avaliação 6º ano. Então, vou colocar aqui, avaliação matemática, tá? Matemática, 6º ano, certo? Ok, já criei a minha aqui, 6º ano. Vou até copiar esse texto que eu vou colar no próximo. E agora? Agora, a partir do meu modelo que eu criei, eu vou criar a minha cópia, que é a minha avaliação 7º ano. Então, quando vocês receberem o modelo, cria o modelo em branco para vocês terem guardado e já cria todos os formulários de prova, mesmo que seja em branco, mesmo que você ainda não tenha formulado as questões. Por quê? Quando vocês acessarem o Drive de vocês, ó, todos os formulários que vocês criaram estarão salvos aqui no Drive. Tá? Então, é muito importante isso. Já coloca o nome do formulário, ó. Então, aqui eu tenho o que eu criei, que é o modelo em branco. Aqui eu já tenho a avaliação de matemática que eu criei, certo? A outra avaliação de matemática, porque eu criei todos com o mesmo nome, só que com séries diferentes, tá? Então, quando você clica aqui em cima, você consegue visualizar qual que é cada um, tá? Isso é muito importante, gente. Bom, vou fechar esses formulários que eu criei cópia, tá? Que eu não vou usar esses formulários. Por que eu estou falando isso, tá? Porque o relatório que é gerado da avaliação, esse relatório, ele é baseado em cima da prova que você criou. Então, por exemplo, esse aqui está salvo como modelo de avaliação. Então, o nome do relatório também vai ser modelo de avaliação, tá? Então, selecionar destino da resposta e olha lá, o nome, modelo de avaliação. Se fosse avaliação 6º ano, matemática 6º ano, apareceria aqui, que é muito mais fácil para a gente organizar o material que a gente recebe, tá? Vou colocar aqui em criar. Pronto. Criei uma planilha para receber todas as informações dos alunos que vão respondendo a prova. Isso é interessante fazer no final da avaliação, tá, gente? Depois que todo mundo respondeu, vocês criam aí esse Excel. Audrey, mas para onde foi esse Excel? Para o mesmo lugar que vai os formulários. Lá para o nosso Drive. Olha aqui o meu. Já está aqui. Modelo de avaliação, porque era o nome do meu formulário, tá? Vou clicar aqui em cima. E olha, já aparece. A minha pontuação foi 1 de 10, eu só acertei uma questão. Aqui o dia e o horário que eu enviei, né? Esse teste. E as questões as opções de resposta que eu coloquei. Tá bom, gente? Então, esse material é muito importante porque a gente pode armazenar, é um documento, né? Do que o aluno fez, quem não fez, a nota de cada um, então é muito importante. Tá bom? Bom, tudo isso que a gente fez fica salvo no Drive, então eu não preciso salvar nada, tá? Porque ele salva automaticamente. Lembrando, aqui é o meu Gmail, clico aqui no Google Apps e vou lá em Drive. Todos os formulários que vocês criarem ficarão armazenados aqui, tá certo? Todos os formulários. Os roxinhos são sempre formulários, tá? O nome de cada formulário fica aqui embaixo. Então, vocês conseguem visualizar de qual série que é, de qual disciplina que é, tá bom? Gente, o passo a passo é esse. É muito importante que vocês, ao receber o formulário, criem uma cópia. E o que eu mandei, vocês podem apagar. Audrey, como que eu apago um formulário? Como eu faço isso? Então, como que é? Vou pegar aqui, ó, esse aqui que eu criei, tá? Eu clico no formulário, botão direito e remover. Pronto, já apaguei. Mesma coisa nesse, botão direito, remover. Posso apagar esse aqui também, botão direito,
remover. Então, o que eu não for usar aqui é desse jeito. Só que, gente, uma coisa muito importante. Uma vez que você apaga o que tem no Drive, você não consegue fazer um backup mais, tá bom? Apaguei aqui, aí eu não tenho mais acesso a essas informações, não tem como recuperar. Dependendo das configurações do Drive, vai tudo para lixeira, tá? Então, o meu aqui eu não coloquei para eliminar automaticamente. Então, ele fica aqui um período na lixeira e passa esse período, eu posso vir aqui, se passar um determinado período, esses arquivos somem, tá? Então, eu apaguei sem querer, dá uma olhadinha na lixeira, às vezes está lá. Tem Gmail que está configurado para 24 horas, 48 horas, 30 dias, tá bom? Então, é isso, gente. Tá certo? Tenham paciência, porque no começo é um pouquinho difícil mesmo de trabalhar com essas ferramentas, mas eu garanto que isso vai ajudar muito vocês. Se vocês precisarem de mim, pode me procurar, tá bom? Obrigada, gente!